Pessoal, a história que vou contar hoje é realmente incrível. Em 2024, numa madrugada qualquer, eu trabalhava numa empresa americana de consultoria logística em São Paulo. Era um veterano com 20 anos analisando logística na América Latina. Mas naquela manhã, um único relatório na minha mesa mudou completamente minha vida. O título do relatório era Relatório de Análise de Emergência da Rodovia SP-333 do Estado de São Paulo. No começo, achei que era só mais uma obra rodoviária do interior. Mas quando virei a primeira página, quase derrubei o café. Comprimento da ponte em 2,4 quilômetros. Peraí, 2,4 quilômetros. Vocês sabem o quanto isso é? É a distância de atravessar o Parque Ibirapuera 2 vezes. Dá para ir da Paulista até a Vila Madalena a pé. Mas o mais chocante estava na linha seguinte. Investimento total em 373 milhões de reais. Eu calculei rapidamente na calculadora. Com esse dinheiro dá para construir 150 novas estações de metrô em São Paulo. Ou construir 200 escolas novas. Mas o que realmente me deixou sem fôlego estava na última página. Conclusão prevista em segundo semestre de 2026. Progresso atual da obra em mais de 60%. Isso não era um plano. Era algo que já estava acontecendo, mais da metade já construída. Respirei fundo e virei a próxima página. E no momento em que li a frase seguinte, senti um arrepio. Efeito econômico esperado em redução de 20% nos custos logísticos, redução de 20% no tempo de transporte até o Porto de Santos. Espera, 20%? O Brasil é o maior exportador mundial de produtos agrícolas. O valor anual de exportação ultrapassa 100 bilhões de dólares. Se os custos logísticos realmente caírem 20%, 3 bilhões de dólares por ano. Isso é uma economia de 15 bilhões de reais. Com apenas uma ponte. Deixei o relatório de lado e olhei pela janela. As luzes de São Paulo piscavam. Há 15 anos, quando entrei nesse setor, os veteranos diziam assim: América Latina? Lá é país em desenvolvimento. São países que precisamos ensinar. Mas o que é esse relatório na minha frente agora? O Brasil investindo 750 milhões de reais e gerando um efeito econômico anual de 15 bilhões, sozinho? O mais chocante é que não sabíamos de nada disso. Liguei imediatamente para minha colega Jennifer. Alô, Jennifer? Desculpa, mas você pode vir pro escritório agora? É urgente. Algo incrível está acontecendo no Brasil. Do outro lado da linha, ouvi a voz sonolenta da Jennifer. Brasil? Mais um escândalo político? Não, não é isso. Pausei. Era difícil explicar. O Brasil não é o país que a gente pensava. Vem agora. Você precisa ver com seus próprios olhos. Naquela manhã, uma reunião de emergência foi convocada. O vice-presidente de logística da América do Norte, Mark Thompson, e todos os principais membros de cada departamento estavam presentes. Mark entrou na sala de reuniões. Seu rosto estava sério. Todo mundo já sabe da situação do Brasil? Todos acenaram com a cabeça. Certo. Atualmente, o transporte do interior do Brasil até o Porto de Santos leva em média 2 semanas. Antes da pandemia, era 1 semana. Jennifer, chefe da equipe de análise logística, abriu os materiais. A situação do trecho do Rio Tietê é particularmente grave. Estamos lidando com toda a logística através de uma única ponte velha de pista simples. Na época da colheita, caminhões ficam em fila por 2 dias. Por isso nossos clientes estão enlouquecendo. Mark suspirou. Cargill, ADM, Bunge, todos reclamando dos custos de transporte disparados. David, responsável pelo desenvolvimento de novos mercados, disse: Então precisamos apresentar alternativas. Que tal rotas pelo Chile ou Argentina? Já consideramos. Jennifer balançou a cabeça. Mas a capacidade é muito insuficiente. Além disso, os custos são 30% mais altos que no Brasil. A sala ficou em silêncio. Foi então que eu falei cuidadosamente. Por acaso, vocês ouviram algum boato de que o Brasil está fazendo algo por conta própria? De repente,
O clima da sala congelou. James, do departamento de operações, deu uma risada de desdém. Brasil? Sozinho? Haha, John, você está brincando, né? Não, é sério. No relatório. Relatório? Mark franziu a testa. Que relatório? Tirei o relatório de emergência que recebi de manhã. Mark virou a primeira página e deu uma risadinha. Solução própria? Brasil? John, quando foi que o Brasil já fez um projeto de infraestrutura dessa escala sozinho? Mas o Brasil ainda precisa da nossa consultoria. James disse firmemente. Sozinhos, nem conseguem fazer um planejamento adequado. David também concordou. É verdade. Lembra quando o governo brasileiro anunciou o plano de modernização portuária? Acabou parado há 3 anos por falta de verba. Não tive escolha senão ficar calado. Todo mundo estava me olhando como se eu fosse um novato ingênuo. Mark encerrou a reunião. Tudo bem, vamos revisar as rotas do Chile e México primeiro. Quanto ao Brasil, bem, vamos pelo menos perguntar formalmente. John, você faz isso. Eu. Mande um e-mail para o Ministério dos Transportes do Brasil. Pergunto o que eles estão fazendo. De qualquer forma, não vai vir resposta adequada mesmo. Acenei com a cabeça. Mas por dentro, estava inquieto. Será que realmente não é nada? Isso não era brincadeira. Chamei Jennifer imediatamente. Jennifer! Olha isso! Jennifer veio correndo. O quê? O que foi? Apontei para a tela. O rosto da Jennifer foi ficando tenso. Isso é real? É documento oficial do governo brasileiro. Até pediram acordo de confidencialidade. 2,4 quilômetros. 750 milhões de reais? E já está 60% completo. Jennifer não conseguia fechar a boca. Ficou olhando para a tela em silêncio por um tempo, depois disse baixinho. John, estamos encrencados. Como assim? A gente entendeu o Brasil completamente errado. Completamente. Acenei com a cabeça. E virei a próxima página. Era a página de especificações técnicas. Método aplicado e método de balanço sucessivo. Método de balanço sucessivo? Pesquisei rapidamente. E ao ver os resultados da busca, fiquei chocado novamente. Essa é uma das técnicas de construção de pontes mais difíceis do mundo. É um método onde se estende a ponte simultaneamente de ambos os lados do rio, mantendo o equilíbrio perfeito na escala de milímetros. Requer cálculos estruturais em tempo real, e se o peso ficar desbalanceado de um lado, toda a estrutura pode colapsar. É uma técnica perigosa. Geralmente usada apenas pelas construtoras de primeira linha de países como Alemanha, Japão e Suíça. E o Brasil está usando isso? Jennifer, olha isso. Método de balanço sucessivo. O rosto da Jennifer ficou pálido. Não pode ser. O Brasil não pode ter essa tecnologia. Com certeza contrataram uma construtora estrangeira. Mas quando lemos a próxima linha, ambos ficamos sem palavras. Construtora, consórcio da Construtora Estatal Brasileira e Associação de Construção do Estado de São Paulo. Desenvolvimento técnico, pesquisa conjunta da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Não era construtora estrangeira. O Brasil estava fazendo sozinho. Jennifer disse com voz trêmula. John, precisa reportar para o Mark agora. Agora mesmo. 30 minutos depois, estávamos no escritório do Mark. Mark tinha uma expressão entediada no começo. O quê? Me chamaram porque chegou uma resposta formal do Brasil? Senhor, precisa ver isso. Coloquei os documentos brasileiros na frente do Mark. Mark virou a primeira página com expressão indiferente. Mas ao ver a segunda página, sua mão parou. 2,4 quilômetros. Sim. 750 milhões de reais? Sim. Mark virou a próxima página. Seu rosto foi ficando cada vez mais tenso.
Método de balanço sucessivo? Isso é real? É documento oficial do governo brasileiro. Mark leu os documentos em silêncio por um tempo. E ao fechar a última página, disse baixinho: cometemos um grande erro. Como? Subestimamos o Brasil completamente. Desistimos porque não responderam por um mês. Nesse meio tempo, o Brasil estava escondendo um projeto 60% concluído. Jennifer perguntou cuidadosamente: então o que vamos fazer agora? Mark me olhou direto nos olhos. John, vai pro Brasil. Como? Confirma com seus próprios olhos. Se isso é real, ou se é só material promocional inflado do governo brasileiro. Mas o acordo de confidencialidade. Assina. Agora. Mark disse firmemente. Se isso for real, tudo o que sabíamos sobre o Brasil estava errado. Aí teremos que mudar toda a nossa estratégia. 3 dias depois, estava num avião para o Brasil. Sinceramente, estava cético. Será que o Brasil não exagerou? Talvez quando eu for ver pessoalmente, não seja grande coisa. Quando cheguei no aeroporto de Guarulhos em São Paulo, o responsável brasileiro estava me esperando. Senhor John? Sou José Carlos. Sou o engenheiro-chefe do projeto. José era um homem que parecia ter uns 40 e poucos anos. Com camisa arrumada e óculos, parecia um técnico típico. Obrigado por vir de tão longe. Até o local são cerca de 3 horas de carro. No caminho do aeroporto até o local, a paisagem do interior brasileiro passou pela janela. Campos agrícolas intermináveis. Plantações de soja, milho, cana-de-açúcar. Senhor John, sabe que os campos que está vendo aqui abastecem as mesas do mundo todo? José perguntou. Sim, sei. O Brasil é o maior exportador mundial de produtos agrícolas. Certo. Mas havia um problema. A expressão de José ficou sombria. Transportar esses produtos agrícolas até o porto era um pesadelo. Por causa do rio Tietê? Exatamente. José assentiu. Havia apenas uma ponte velha atravessando o rio Tietê. Uma ponte de pista simples construída nos anos 80. Todo ano na época da colheita, os caminhões ficavam em fila por 2 dias. Por isso começaram esse projeto? Sim. Em 2010, o presidente Lula anunciou o Plano Nacional de Modernização de Infraestrutura. Este projeto foi incluído. Levou 15 anos, mas agora está quase pronto. Finalmente chegamos perto do local. Mas algo estava estranho. Os arredores estavam quietos. Muito calmo para ser um grande canteiro de obras. Ah! Aqui é o lugar certo? Perguntei. Sim, é. Logo vai ver. No momento em que o carro passou pela colina, minha boca se abriu. À minha frente se abriu um vale gigante. E bem no meio, o rio Tietê fluía calmamente. A largura do rio era enorme. Parecia ter mais de 200 metros facilmente. Mas... Ah! Cadê a ponte? José sorriu. Está vendo ali? Olhei com os olhos semicerrados. E minha respiração parou. De ambos os lados do rio, enormes estruturas de concreto se estendiam. Era como 2 dragões gigantes voando um em direção ao outro. Mas ainda não se encontravam no meio. Havia um espaço de cerca de 50 metros. Aquela é a ponte? Sim. Estamos construindo simultaneamente de ambos os lados. No próximo mês vão se conectar no centro. Olhei aquele cenário atordoado. Era 100 vezes mais impressionante do que nas fotos. Não era só a escala, mas a precisão era inacreditável. As estruturas de ambos os lados estavam perfeitamente niveladas. Como se medidas com uma régua gigante. Como conseguem alinhar tão precisamente? Essa é a essência do método de balanço sucessivo. Vamos entrar. Vai se surpreender ainda mais quando ver de perto. Entramos no escritório do canteiro. No momento em que abri a porta, ouvi o ar frio junto com o zumbido de máquinas. E duvidei dos meus olhos. Monitores gigantes ocupando uma parede inteira.
Dezenas de telas com gráficos complexos e números mudando constantemente. O que é isso? Perguntei. É o sistema de monitoramento em tempo real. José explicou orgulhosamente. Há mais de 360 sensores instalados em toda a ponte. 360? Sim. Distribuição de carga, vibração, temperatura, vento, até a umidade. Rastreamos tudo em tempo real. Apontando para uma tela, José disse. Está vendo ali? Aquela é a distribuição de peso do lado oeste. Medimos em unidades de 0,1 milímetros. 0,1 milímetros. Isso é a espessura de um fio de cabelo? E aqui? José apontou para outra tela. A inteligência artificial analisa todos os dados. Calcula mais de 1000 vezes por segundo e prevê problemas antes que aconteçam. E espera. Levantei a mão. Inteligência artificial? O Brasil desenvolveu isso sozinho? Sim. Fizemos pesquisa conjunta por 5 anos com o Departamento de Ciência da Computação da USP. Olhei para a tela atordoado. Esse não era o Brasil que eu conhecia. Não, não era a América Latina que eu conhecia. De repente, uma sirene tocou. O que é? Perguntei assustado. A expressão de José ficou tensa. É uma situação de emergência. Me siga. Corremos para fora. No local, dezenas de trabalhadores já estavam reunidos. Todos olhando tensamente para o lado do rio. O que aconteceu? Perguntei ofegante. Problema no guindaste do lado oeste. José respondeu. Estava levantando um bloco de concreto de 40 toneladas. Meu coração começou a bater forte. 40 toneladas. Se isso cair, não deveríamos evacuar? Ainda está bem. Observe. Prendi a respiração e observei. O guindaste gigante estava parado no centro do rio. O bloco de concreto pendurado no cabo balançava ao vento. Se aquilo cair, os trabalhadores embaixo. Foi naquele momento. Alarmes soaram simultaneamente de todos os lugares do canteiro. E algo incrível aconteceu. Todo o trabalho ao redor do guindaste parou simultaneamente. Os trabalhadores começaram a se mover ordenadamente para a área segura. E exatamente 5 segundos depois, os cabos de backup acionaram automaticamente e sustentaram o bloco de concreto com segurança. 10 segundos depois, o guindaste lentamente baixou o bloco até o chão. A crise acabou. Olhei aquele cenário atordoado. O tempo desde o acidente até as medidas de segurança foi de apenas 15 segundos. Como conseguem responder tão rápido? José sorriu calmamente. A inteligência artificial detectou a anomalia do guindaste em 0,08 segundos. E acionou automaticamente todos os dispositivos de segurança. 0,08 segundos? Sim. É 100 vezes mais rápido que a reação humana. Naquele momento percebi. Isso era real. O Brasil realmente tinha tecnologia de nível mundial. O Brasil que eu conhecia, o Brasil que eu desprezei estava completamente errado. José tocou meu ombro. Senhor John, agora acredita? No que o Brasil pode fazer? Não tive escolha senão acenar com a cabeça. Naquela tarde, José me levou diretamente para cima da ponte. Caminhando pela seção oeste já concluída, pude sentir a verdadeira escala dessa ponte. Abaixo dos meus pés, o rio Tietê fluía calmamente. A altura parecia facilmente mais de 50 metros. O vento soprava forte, e sem segurar o corrimão, parecia que eu ia balançar. Não tem medo? Perguntei. No começo tinha. José respondeu sorrindo. Mas agora sei o quão forte essa ponte é. A vida útil do projeto é de 120 anos. 120 anos? Sim. Tratamento anticorrosal, projeto antissísmico, resposta às mudanças climáticas, consideramos tudo. É uma ponte que nossos bisnetos poderão usar. José bateu no corrimão. Fez um som abafado mais sólido.
Há um segredo dentro desse concreto. Segredo? É concreto inteligente. Há microsensores embutidos internamente, que podem detectar rachaduras antes que apareçam. Isso é possível? É uma tecnologia que o MIT estava pesquisando. Mas nós implementamos primeiro. Olhei para José surpreso. Antes do MIT? Sim. Fizemos pesquisa conjunta com o Departamento de Engenharia de Materiais da USP. Já publicamos os papers também. Acariciei lentamente o corrimão. Por fora parecia concreto comum, mas havia essa tecnologia escondida dentro. Quanto de material foi usado até agora? Perguntei. 3.900 toneladas de aço. E transportamos concreto mais de 5.000 vezes. 3.900 toneladas? Sim. É o suficiente para construir um navio de médio porte. Olhei ao redor. Não dava nem para ver onde entrou tanto aço. Isso significa que foi projetado com tanta precisão. Está vendo ali? José apontou para o centro do rio. No próximo mês, vai se encontrar com a seção leste ali. Aí teremos a ponte interior mais longa do Brasil. Realmente impressionante. O impressionante é outra coisa. José disse com expressão séria. Quando essa ponte for concluída, os custos logísticos vão cair 20%. Sabe o que isso significa? Economia de 3 bilhões de dólares. Certo. Mas há algo mais importante que o dinheiro. José olhou para os campos ao longe. Está vendo aqueles agricultores ali? Eles vão conseguir receber melhores preços. Poderão exportar mais e ter mais lucro. A voz de José estava carregada de emoção. Esse dinheiro volta para essa região. Novas escolas surgem, hospitais surgem, empregos surgem. Essa é a verdadeira mudança. Acenei com a cabeça. Agora entendi. Por que esse projeto é tão importante? Por que os brasileiros se orgulham tanto? Naquela noite, jantei com José. Era um restaurante brasileiro simples, mas a comida estava realmente deliciosa. Feijoada, farofa e guaraná gelado. Senhor John, vou perguntar honestamente. José disse com expressão séria. O que pensou quando recebeu nosso relatório pela primeira vez? Hesitei um momento. Devo ser honesto? No final, decidi responder com sinceridade. Não acreditei. E esperava isso. José deu um sorriso amargo. Não conseguia imaginar que o Brasil pudesse fazer um projeto dessa escala. Desculpe. Não. É uma reação natural. José balançou a mão. Na verdade, até nós no começo não tínhamos certeza. Sério? Sim. Quando este projeto foi anunciado pela primeira vez em 2010, até os brasileiros duvidaram. Será que conseguimos? O orçamento é suficiente? Temos a tecnologia? José pausou e tomou um gole de guaraná. Mas o presidente Lula disse que conseguimos. Que temos engenheiros inteligentes, trabalhadores apaixonados e, acima de tudo, vontade de realizar. Por isso começaram? Sim. Levou 15 anos, mas finalmente fizemos. Não, quase fizemos. Ouvindo a história de José, senti uma emoção tocante. Por que o senhor José participou deste projeto? José ficou pensativo por um momento. Na verdade, eu queria trabalhar na Europa. Depois de me formar na USP, planejava ir para a Alemanha ou França. Achava que não haveria oportunidade de grandes projetos no Brasil. Então por que ficou? Em 2010, vi o anúncio deste projeto. Não consegui dormir naquela noite. Os olhos de José brilharam. Percebi que o Brasil também pode. Não, que nós temos que realizar. Por isso participou? Sim. Desisti do emprego na Europa e me joguei neste projeto. Os primeiros 5 anos foram realmente difíceis. Falta de orçamento, falta de tecnologia, falta de experiência. Faltava tudo. José deu um sorriso amargo. Mas não desistimos. Aprendendo, pesquisando, experimentando, encontramos nosso próprio caminho.
Impressionante. O impressionante não sou só eu. José enfatizou. Mais de 800 brasileiros participam deste projeto. Engenheiros, trabalhadores, cozinheiros, faxineiros. Todos fazendo sua parte. Acenei com a cabeça. José, uma última pergunta. Diga. Quando essa ponte for concluída, como o Brasil vai mudar? José pensou por um bom tempo. E respondeu baixinho. A mudança já começou. Antes mesmo dessa ponte ser concluída. Como assim? Os brasileiros começaram a ter autoconfiança. Porque provamos que também podemos. Essa é a verdadeira mudança. José me olhou direto nos olhos. Senhor John, quando voltar, conte às pessoas. Que tipo de país é o Brasil? O que podemos fazer? Prometi sinceramente. Com certeza farei isso. Depois de 3 dias no Brasil, voltei para São Paulo. No aeroporto, José se despediu. Senhor John, foi um bom tempo. Mostrei bastante coisa, né? Muito obrigado. Foram os 3 dias mais chocantes da minha vida. Chocante? José riu. No bom sentido. Percebi o quão ignorante eu era. Você não era ignorante. Só não sabia. José disse calorosamente. Agora sabe, então está tudo bem. Demos o último aperto de mãos. No avião, abri o laptop e comecei a escrever o relatório. Mas estava perdido sobre o que escrever. Como colocar num relatório tudo o que vi e senti nos últimos 3 dias? No final, decidi escrever da forma mais honesta. Relatório de inspeção de campo do projeto SP-333 do Brasil. Conclusão: entendemos o Brasil completamente errado. Anotei tudo o que vi. Ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona. 2,4 quilômetros. 373 milhões de reais. Método de balanço sucessivo. Sistema de monitoramento inteligência artificial. Concreto inteligente. 3.900 toneladas de aço. 5.000 transportes de concreto. E escrevi a frase mais importante. A maioria dessas tecnologias foi desenvolvida pelo próprio Brasil. Eles não precisam mais de nossa consultoria ou tecnologia. Ao escrever a última frase, minhas mãos tremeram. O Brasil não é um país que devemos ensinar. É um país do qual devemos aprender. No dia seguinte à chegada à sede, foi convocada uma reunião de emergência de alto nível. O diretor de planejamento estratégico diretamente subordinado ao CEO, Steven Martin, e todos os executivos de alto escalão de cada departamento estavam presentes. Eu estava nervoso porque raramente participei dessas reuniões de alto nível. Steven entrou com meu relatório na mão. Todo mundo leu o relatório do John? Todos acenaram. Mas as expressões eram céticas. Vou ser honesto. O diretor de logística disse. Não é meio exagerado? O Brasil realmente tem esse nível? Eu também não acreditei no começo. Respondi. Mas vi pessoalmente. Vi com meus próprios olhos a inteligência artificial responder em 0,08 segundos quando houve o acidente do guindaste. 0,08 segundos? O vice-presidente de tecnologia levantou a sobrancelha. Isso é mais rápido que nosso sistema americano? Sim. E essas são as fotos. Coloquei as fotos que tirei no local na tela. A estrutura gigante da ponte. Sistema de monitoramento com 360 sensores. Guindastes precisamente posicionados. A sala ficou em silêncio. Mark perguntou cuidadosamente. John, honestamente. Você tem certeza de que essa é tecnologia brasileira mesmo? Sim. O engenheiro José explicou pessoalmente. Resultado de 15 anos de pesquisa conjunta com a USP. Steven suspirou. Então cometemos um grande erro. Subestimamos o Brasil completamente. É difícil admitir, mas... James disse. Parece ser verdade. Eu verifiquei separadamente, e o Brasil publicou 3 papers internacionais sobre tecnologia de pontes no ano passado.
todos liderados pela USP. Steven encerrou a reunião. Certo. Então precisamos mudar nossa estratégia. Não devemos tentar ensinar o Brasil, devemos tratá-lo como parceiro. Parceiro? Mark perguntou. Sim. O que podemos oferecer é experiência, e o que eles podem oferecer é tecnologia. Precisamos de uma relação de aprendizado mútuo. Steven me olhou. John, você vai conduzir as negociações com o lado brasileiro. Sonda a possibilidade de estabelecer uma parceria. Entendido. 6 meses se passaram. Em outubro de 2024, visitei o Brasil novamente. Desta vez era uma visita para contrato formal de parceria. No aeroporto, José me recebeu alegremente. Senhor John. Quanto tempo? José, como está? Ocupado, mas feliz. O projeto está progredindo mais rápido que o previsto. Fomos novamente ao local do SP-333. O local que vi após 6 meses estava completamente diferente. As extremidades da ponte finalmente se encontraram no centro do rio. Perfeitamente conectadas. Uau! Conseguiram! Sim. Conectamos no mês passado. José disse orgulhosamente. E poderemos inaugurar em junho do ano que vem. 6 meses antes do previsto. Realmente impressionante. Naquela tarde, foi realizada a cerimônia de assinatura da parceria. O secretário de Transportes do Estado de São Paulo e o CEO da nossa empresa participaram. Após a assinatura, o secretário fez um discurso. O que firmamos hoje não é um simples contrato comercial. É uma parceria genuína baseada no respeito mútuo. A voz do secretário estava cheia de orgulho. O Brasil não é mais um país que apenas recebe tecnologia. Também temos o que oferecer, e podemos construir juntos. Este é o Brasil que o presidente Lula sonhou. Ouvindo aquelas palavras, lembrei de 6 meses atrás. A dúvida quando vi o relatório pela primeira vez. O preconceito sobre o Brasil. E o choque e percepção que senti no local. Muita coisa mudou. Quem mais mudou fui eu mesmo. Vamos pausar a história aqui e pular para o futuro? Esta é a história de junho de 2026 que imagino. Ninguém sabe se vai realmente acontecer. Mas se esse dia chegar, imagino que seria algo assim. Numa manhã de sábado de junho de 2026. Dia da inauguração da Ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona. E estarei lá com convite. Milhares de pessoas reunidas, a bandeira brasileira tremulando ao vento. O presidente Lula subirá ao palanque. Seu rosto estará cheio de sorrisos. Hoje é um dia histórico para o Brasil. O presidente Lula dirá: esta ponte não é apenas concreto e aço. É o orgulho do Brasil, nosso futuro. Há 15 anos, muitos duvidaram. Será que o Brasil conseguiria fazer esse projeto? Mas conseguimos. Com nossas próprias forças. Aplausos ecoarão. E isto é apenas o começo. O Brasil agora mostrará nossa tecnologia ao mundo. Provaremos que também podemos ser os melhores do mundo. No momento em que o primeiro veículo atravessar a ponte, gritos de júbilo ressoarão. Provavelmente procurarei José naquele lugar. E juntos, de pé, testemunharemos este momento histórico. Conseguimos, José. Todos nós conseguimos, John. E naquele momento, perceberei que a verdadeira mudança aconteceu nos corações das pessoas, não na ponte. Voltando ao presente. Final de 2024, este momento agora. O projeto SP-333 ainda está em andamento. Ainda não foi concluído. Mas a jornada em si já está mostrando muita coisa. O Brasil está mudando silenciosamente, mas com certeza. Sem alarde, sem ostentação, apenas com competência. O método que escolheram foi prova, não confronto, e criação, não conflito. Ainda penso naquela ponte de 2,4 quilômetros. E percebo que o verdadeiro poder não vem de gritos, mas de execução silenciosa. O Brasil está provando isso ao mundo. E percebi mais uma coisa.
Quando olhamos para outros países, devemos olhar com mente aberta, sem preconceitos. Só assim conseguimos ver a verdadeira imagem. Essa foi a maior lição que o Brasil me ensinou. Pessoal, obrigado por ouvir a longa história. Espero que esta história tenha sido também uma pequena percepção para vocês. A capacidade do Brasil de enxergar o futuro é realmente incrível.